Dia. Aula de ciências hoje do 8º ano, nós vamos falar sobre o coração, pressão arterial e varizes. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 8, questão 11 a questão 19. Esse conteúdo está no capítulo 4 da apostila, página 18 e 19. Vamos lá, gente. Na última aula, a gente já viu, né, o caminho do sangue pelo organismo e vimos vasos sanguíneos. E a aula sobre os vasos sanguíneos é extremamente importante para a gente conseguir dar continuidade na aula de hoje, tá? Então, quem ainda tem um pouco de dúvida nas aulas sobre vasos sanguíneos, volta lá no vídeo da última aula antes de ver esse vídeo, reveja para não ter dificuldade em entender, principalmente pressão arterial, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos começar falando sobre o coração, né? O que é o coração, na verdade? O coração, na verdade, é um músculo, é o denominado miocárdio, né? É o músculo estriado cardíaco, né? Que a gente chama, na verdade, ou simplesmente músculo cardíaco, né? Ele é encontrado apenas no coração, ou seja, todo o corpo humano só vai apresentar músculo cardíaco no miocárdio, ou seja, no coração. Professor, por que às vezes você fala coração, às vezes você fala miocárdio? Porque, na verdade, o coração é o que constitui todo o formato desse órgão. E o miocárdio é a musculatura em si, tá? Então, vamos lá. Então, o coração, ele é uma musculatura, né, um órgão musculoso, né, que vai estar localizado dentro, né, da nossa caixa torácica, mais especificamente entre os pulmões. Por que a gente diz que ele está localizado no lado esquerdo do peito? Isso é uma lenda. Na verdade, o que acontece? O nosso ventrículo esquerdo ele está um pouco mais localizado para o lado esquerdo. E aí, por isso, a gente escuta a batida do coração mais do lado esquerdo. Mas ele está localizado no centro do nosso corpo, entre os pulmões, tá? Dentro da caixa torácica, protegido pelo nosso osso externo, ok? Então é muito importante a gente compreender isso, tá? E aí, gente, qual é a principal função do coração? Bombear sangue para o corpo humano. Bombear sangue tanto para o corpo como para os pulmões, tá? E como a gente viu na última aula, ele bombeia sangue para o corpo rico em oxigênio e bombeia sangue para os pulmões rico em gás carbônico, ou seja, para realizar a troca gasosa, a hematose. Mas vamos tentar entender um pouco sobre a anatomia, né, a morfologia e fisiologia do coração. O nosso coração, gente, ele é dividido em 4 câmaras, tá? 2 átrios e 2 ventrículos. Então vamos lá, é como se o nosso coração fosse uma cruz e fosse dividido em 4 câmeras. E aí a gente tivesse 2 átrios e 2 ventrículos, sendo que os átrios vão estar localizados na parte de cima e os ventrículos na parte de baixo. Então eu tenho um átrio numa câmara superior, o outro átrio na outra câmara superior, um ventrículo na câmara inferior e outro ventrículo na outra câmara inferior. A gente viu na última aula que os ventrículos são responsáveis em expulsar o sangue do coração e os átrios são responsáveis em receber o sangue para o coração. Então o ventrículo esquerdo ele vai expulsar o sangue do coração para o corpo, pela artéria aorta, né? E aí o sangue vai retornar para o coração pelo átrio, ok? Pelo átrio que vai estar localizado na parte superior, na câmara superior, pelo átrio direito do coração. Beleza? E aí, gente, toda essa circulação que nós vimos na aula passada, ela é muito importante para a aula de hoje, porque a gente precisa compreender algumas questões. A gente viu que o sangue sai do coração, retorna para o coração, sai do coração de novo e retorna para o coração novamente. Só que essa saída, esse retorno, às vezes é com oxigênio, às vezes é com gás carbônico. Por quê? Porque às vezes é sangue arterial, às vezes é sangue venoso. E esse sangue dentro do coração, ele não pode se misturar. Ou seja, o sangue entre as câmaras, né, localizada dentro do coração, as 4 câmeras do coração, não podem se misturar. E não se misturam. Justamente por quê? Porque essas câmaras são separadas por paredes membranosas
que evitam que o sangue se misture. E essas paredes membranosas, me desculpe, elas têm a denominação de valvas ou válvulas. Professor, como que é o certo? As duas nomenclaturas estão certas. Vocês vão ver em bibliografias valvas e em outras válvulas, ok? Como vocês quiserem usar, vai estar certo, beleza? E aí essas valvas ou válvulas vão dividir, tá? Essas câmaras e vão impedir que o sangue retorne. Elas permitem que o sangue passe, mas elas se fecham impedindo que o sangue volte. É como se o fluxo do sangue passasse, tá? E aí quando o sangue tenta voltar, fecha essa válvula. Eu tenho aqui uma válvula e aí o sangue vai, passa. Se esse sangue retornar, olha o que acontece. A válvula fecha, impedindo do sangue voltar. Então essas válvulas membranosas impedem essa mistura de sangue arterial com sangue venoso. Existem algumas doenças, alguns problemas cardíacos que são deficiências nessas válvulas, como por exemplo o sopro cardíaco, que é muito comum no ser humano. É justamente uma deficiência nessas válvulas e aí acaba ocasionando alguns problemas cardíacos não muito graves, problemas que são solucionáveis, tá? Mas isso não é o caso, é só uma curiosidade. E aí, gente, sabendo que essas câmaras elas vão proteger e evitar que o sangue se misture, a gente consegue ter essa circulação perfeita, ok? Beleza, sabendo a morfologia do coração, o que vem a ser então, professor, pressão arterial? A pressão arterial é o que a gente chama, né, vulgarmente de pressão sanguínea. Qual é a sua pressão? É nada mais do que a pressão arterial, porque a pressão sanguínea que a gente fala, na verdade, ela é a pressão arterial. Por quê? Porque ela é mensurada, primeiro, ela não é tirada, ela é mensurada, ela é medida, tá? Na parede das artérias. Por isso o nome pressão arterial. É a pressão que o sangue vai exercer na parede das artérias, tá? Então essa pressão que o sangue exerce na parede das artérias é denominada de pressão arterial. E aí, vocês já viram que a pressão ela é sempre composta por dois números? A gente diz que a pressão sempre é 12/8, né? 12/8 a gente diz que é a pressão perfeita, digamos assim. Por que dois números? Simplesmente porque a gente tem dois tipos de contração no nosso coração. Vocês já repararam que nós temos a contração do coração, que é quando ele expulsa o sangue, e aí ele tem o relaxamento. A contração, o relaxamento. A contração, o relaxamento. Nenhum músculo se contrai e fica contraído o tempo todo. Então o coração se contrai, contrai e relaxa. A contração do coração é denominada de sístole e o relaxamento de diástole. Sístole e diástole. Então, um destes números é a sístole, o outro é a diástole. Pensa comigo, qual é o número maior, o 12? A sístole, obviamente, que é a contração, onde tem mais força. Então, a pressão do sangue na parede vai ser maior, obviamente. O número menor é a diástole, o relaxamento, que é quando a pressão do sangue está menor na parede arterial, porque a sístole é quando ele expulsa o sangue pelo ventrículo esquerdo, e a diástole é quando ele relaxa, então tem menos sangue ali naquele ventrículo esquerdo, logo a pressão é menor. Então a gente diz que é a pressão máxima e a pressão mínima, nada mais é do que a pressão máxima a sístole e a pressão mínima a diástole. Então a gente diz 12/8. Agora outra coisa, na verdade não é 12/8, é 120/80, mas aí a gente acaba dizendo 12/8. Detalhe, gente, esse 12/8 que eu estou falando é o que a gente diz ser uma pressão boa, mas tem pessoas que têm 13/9, 13/10, 14/10, 15/10. Acima de 14 a gente começa a dizer que essa pessoa tem que ser acompanhada, porque pode ser hipertensa, enfim. Isso é outra discussão para outro dia, ok? Vamos lá. E para finalizar, varizes. Todo mundo deve saber o que é varizes, todo mundo deve ter em casa alguém na família que tenha varizes. São aquelas veias mais visíveis, né? Principalmente nas pernas. As varizes elas, são mais visíveis nos membros inferiores. Por quê? Porque elas estão relacionadas com o retorno venoso. O que é varize? As varizes são
Defeitos nas válvulas das veias. Então, varizes sempre é em veia, nunca em artéria. É quando as válvulas que permitem o retorno, nós temos o retorno venoso pelas veias. E aí essas válvulas das veias não deixam o sangue retornar. Quando eu tenho uma deficiência nessas válvulas, pode ser pela idade, pela alimentação, enfim, falta de exercício, ou simplesmente por ter alguma deficiência, essas válvulas permitem o retorno desse sangue. E aí esse retorno venoso para o coração dos membros inferiores fica debilitado. E aí eu tenho um acúmulo de sangue ali naquele trecho das veias, eu tenho uma dilatação daquela veia e aí eu tenho um acúmulo de sangue ali e fica ali visível ali aquelas varizes, ok? As intervenções normalmente são cirúrgicas para resolver, mas muitas vezes não tem muitos danos, tá? Sabendo disso tudo, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 3 relacionado ao capítulo 4. Eu quero que vocês desenhem à mão um coração dividindo as 4 câmeras, todos os seus átrios e ventrículos, descrevendo todas as estruturas e câmeras, beleza? Muito obrigado, até a próxima.